Betty soube da morte de sua mãe por uma mulher com uma prancheta. No dia seguinte, sua fotografia saiu no Herald Leader. Tirada na varanda da casa cinza na Maplewood Drive, a imagem mostrava Betty num vestido de algodão simples. Mesmo nessa época, ela era notadamente sem graça. A legenda abaixo da imagem dizia: deixada órfã pelo engavetamento de ontem na New Circle Road, Elizabeth Harmon prenuncia um futuro conturbado. Elizabeth, de 8 anos, perdeu sua família depois do acidente que matou 2 pessoas e feriu outras. Na ocasião, a menina estava sozinha em casa e ficou sabendo do ocorrido pouco antes de a foto ser tirada. As autoridades dizem que ela será amparada. No lar Mitwin, em Mount Sterling, Kentucky, lhe davam um tranquilizante 2 vezes ao dia. Faziam o mesmo com todas as outras crianças para equilibrar o temperamento. O temperamento de Betty era razoável, até onde dava para ver, mas ela gostava de ganhar o comprimidinho. Ele afrouxava alguma coisa lá no fundo do estômago e a ajudava a entorpecer as horas tensas no orfanato. O Sr. Ferguson entregava os comprimidos num copinho de papel. Junto com o verde que equilibrava o temperamento, havia um laranja e um marrom, para desenvolver um corpo forte. As crianças precisavam fazer fila para tomá-los. A garota mais alta era a negra Jolene. Tinha 12 anos. No segundo dia, Betty ficou atrás dela na fila da vitamina, e Jolene se virou para olhá-la de cima, carrancuda. Você é órfã de verdade ou é bastarda? Betty não soube o que responder. Estava com medo. As 2 permaneciam no final da fila e ela deveria continuar ali até chegarem à janelinha no balcão, onde ficava o Sr. Ferguson. Betty tinha ouvido a mãe chamar seu pai de bastardo, mas não sabia o que isso significava. Jolene perguntou: qual o seu nome, garota? Betty. Sua mãe morreu? E cadê seu pai? Betty a encarou. As palavras mãe e morreu eram insuportáveis. Queria ir embora, mas não havia para onde fugir. Seus pais, continuou Jolene numa voz que não era desprovida de solidariedade. Eles morreram? Betty não conseguiu encontrar nada para dizer ou fazer. Ficou na fila, aterrorizada, esperando os comprimidos. Vocês são todos uns chupa-paus egoístas! Foi Ralph, na ala dos garotos, que gritou isso. Ela escutou porque estava na biblioteca, e lá havia uma janela virada para o lado dos garotos. Betty não tinha a menor ideia do que era um chupa-pau. Mas, pelo tom, soube que iriam lavar a boca dele com sabão. Tinham feito isso com ela por causa de merda. E sua mãe falava merda o tempo todo. O barbeiro a fez sentar-se absolutamente imóvel na cadeira. Se você se mexer, pode ficar sem a orelha. Não havia nada de jovial na voz dele. Betty ficou o mais quieta que podia, mas era impossível permanecer completamente imóvel. Ele demorou uma eternidade para cortar o cabelo dela com a mesma franja que todas as outras usavam. Ela tentou se ocupar pensando naquela expressão chupa-pau. Só conseguia imaginar um pássaro como um pica-pau. Mas achou que não era isso. O zelador era mais gordo de um lado do que do outro. Seu nome era Scheibel, Sr. Scheibel. Um dia ela foi mandada ao porão para limpar os apagadores de giz, batendo-os uns nos outros, e o encontrou sentado num banquinho de metal perto da caldeira, franzindo a testa para um tabuleiro de damas verde e branco. Só que onde deveriam estar as rodelas, havia umas coisinhas de plástico com formatos engraçados. Algumas eram maiores do que outras. Havia mais das pequenas. O zelador levantou os olhos para ela. Betty foi embora em silêncio. Na sexta-feira, todo mundo comia peixe, sendo católico ou não. Ele vinha em quadrados empanados com uma crosta de farinha de rosca escura, marrom e seca, cobertos com um molho grosso cor de laranja, parecido com um molho francês comprado pronto. O molho era doce e horrível, mas o peixe por baixo era pior. O gosto quase a fazia engasgar, mas era preciso comer tudo, caso contrário, a senhora Deardorff ficaria sabendo e você não seria adotada. Algumas crianças eram adotadas logo de cara. Uma menina de 6 anos, chamada Alice,
Tinha chegado 1 mês depois de Betty e fora levada 3 semanas mais tarde por umas pessoas bonitas com sotaque. Elas atravessaram a ala no dia em que vieram buscar Alice. Betty quis abraçá-las porque elas pareciam felizes, mas se virou quando olharam para ela. Outras crianças estavam ali havia muito tempo e sabiam que nunca iriam embora. Se intitulavam condenadas. Betty se perguntou se ela seria uma condenada. A educação física era ruim, e jogar vôlei era pior que tudo. Betty nunca conseguia bater na bola do jeito certo. Ou lhe dava um tapa violento, ou a empurrava com os dedos rígidos. Uma vez machucou o dedo tão sério que ele ficou inchado depois. A maioria das garotas ria e gritava quando jogava, mas Betty nunca fazia isso. Jolene era de longe a melhor jogadora. Só porque era mais velha e mais alta. Ela sempre sabia exatamente o que fazer e quando a bola vinha alta por cima da rede, conseguia se colocar embaixo dela sem ter de gritar para as outras ficarem fora do caminho. Em seguida, saltava e dava uma cortada com um movimento longo e suave do braço. O time de Jolene sempre ganhava. Na semana seguinte, depois de Betty machucar o dedo, Jolene a deteve no final da aula enquanto todas as outras corriam para os chuveiros. Ela disse: "Deixa eu te mostrar uma coisa." Em seguida, levantou as mãos com os dedos compridos abertos e ligeiramente flexionados. "Faz assim." Ela dobrou os cotovelos e elevou as mãos suavemente, envolvendo uma bola imaginária. "Tenta." Betty tentou, a princípio sem jeito. Jolene mostrou de novo, rindo. Betty tentou mais algumas vezes e se saiu melhor. Então, Jolene jogou a bola e fez Betty pegá-la com as pontas dos dedos. Depois de algumas vezes, ficou fácil. "Agora treina, tá bem?" disse Jolene antes de ir correndo para o chuveiro. Betty treinou ao longo da semana seguinte e depois disso não se incomodou mais com o vôlei. Não ficou boa, mas não teve mais medo de jogar. Toda terça-feira, depois da aula de aritmética, a senhorita Graham mandava Betty ir lá embaixo limpar os apagadores. Isso era considerado um privilégio, e Betty era a melhor aluna da turma, mesmo sendo a mais nova. Não gostava do porão. Cheirava a mofo, e ela tinha medo do Sr. Scheibel. Mas queria saber mais sobre o jogo que ele jogava sozinho naquele tabuleiro. Um dia ela foi lá e parou perto dele, esperando que ele movesse uma peça. A que ele estava tocando tinha uma cabeça de cavalo em cima de um pequeno pedestal. Depois de um segundo, ele levantou os olhos com a testa franzida de irritação. "Que você quer, criança?" Ela normalmente fugia de qualquer contato humano, especialmente com adultos, mas dessa vez não recuou. "Que jogo é esse?" Ele a encarou. "Você deveria estar lá em cima, com as outras." Ela olhou para ele sem se abalar. Alguma coisa naquele homem e na determinação com que jogava seu jogo misterioso a ajudou a se agarrar firme ao que queria. "Não quero ficar com as outras. Quero saber que jogo é esse que o senhor está jogando." Ele a fitou com mais atenção. Depois deu de ombros. "Se chama xadrez." Uma lâmpada solitária pendia de um fio preto entre o Sr. Scheibel e a caldeira. Betty tomava cuidado para não deixar a sombra de sua cabeça cobrir o tabuleiro. Era uma manhã de domingo. As crianças estavam lá em cima na biblioteca, na catequese, e ela havia levantado a mão pedindo para ir ao banheiro. Fazia 10 minutos que estava ali, olhando o zelador jogar xadrez. Nenhum dos dois tinha falado nada, mas ele parecia aceitar sua presença. O homem olhava as peças durante alguns minutos, imóvel, como se as odiasse. Depois estendia a mão por cima da barriga, pegava uma delas com as pontas dos dedos, segurava-a por um momento como se estivesse com um rato morto pendurado pelo rabo e a colocava em outro lugar, sem erguer os olhos para Betty. A menina ficava ali de pé com a sombra preta de sua cabeça no piso de concreto, observando o tabuleiro sem afastar o olhar, atenta a cada jogada. Betty tinha aprendido a guardar os tranquilizantes até a noite. Isso a ajudava a dormir. Quando o Sr. Ferguson lhe entregava a pílula comprida, ela já a colocava na boca, embaixo da língua, tomava um gole de suco de laranja enlatado que vinha junto e a engolia.
Quando o Sr. Ferguson passava para a próxima criança, Beth a tirava da boca e a enfiava no bolso da bata. O comprimido tinha um revestimento duro e não amolecia no tempo em que ficava embaixo da língua.